tem 3 grupos. Primeiro grupo, o grupo que estava ali na metade, eles ficavam primeiro. Segundo grupo, o grupo número 2, e esse que estava na margem. Terceiro grupo e o grupo que está ali no lado. E recomendado na Kunsada, como se você lembrar, antes de não ficar ali, o doutor recomenda como para não fazer propostas de normas de convivência, normas de conduta, maneira de nós estar, normas sociais, de nós estar com a companhia. Boa tarde, de paz. Boa tarde, de paz. Bom, a minha secretária de primeiro grupo, vim para apresentar normas de convivência. Nós temos um primeiro ponto, diálogo franco e permanente. Nós temos um primeiro ponto, diálogo franco e permanente. O que é que vamos te falar com aquilo? Não me fala que diálogo franco e permanente de como na tudo que seja comunidade ou família. Não deve ser gente que na bata diálogo sempre com o companheiro. Ou através de papi, assim na papi que minha companheira. Nem se tem rancor contra mim, mas através de que papi, nada bem descobrir que está gostaria, que gostaria. E também lá não bem bata fugir de fazer mal, e também não bata fazer só coisa que se vê como é que te ensino e que levar no conflito. Uma coisa que não está pondo sempre, não está entre harmonia na outro. Que não está papel sempre, sempre. Quanto mais uma papel que alguém mais está querendo amizade, tem para botar rancor para outro. Entendido? Entendido. Alguém do mesmo grupo poder reforçar? O que é que vamos te falar com isso? Ou só esse que explica é suficiente? Sim. Diálogo franco. E significa como diálogo permanente e franco, e diálogo que está cruze, para ver a mim por entender como fazia ontem, isso é certo. Logo, se eu vou falar, olha, é isso que eu vou fazer, eu queria fazer assim, assim, queria fazer, ou aonde que eu vou fazer um diferente. Logo, amanhã, não can repetir fácil, para eu não sei como, se fazer, ele vai ficar direito. Aquilo que nós mencionamos como diálogo franco e sério, e não Quer constar. dizer que aquilo falta na nossa sociedade. Sim, que dividir por manga de Agora do mesmo grupo. Sim. Bom, eu penso como é questão de falar diálogo franco e permanente. E basta só não só no papel, mas não tem que papel na matéria, papel na realidade. Não tem que mentir durante o diálogo tudo, porque aquilo às vezes que também grava no relações. Ora que não diálogo, mas e que tem aquela reza, gente que não conta a verdade. Aquela lá tá cria uma confusão. Manga de viagem, gente se tem problema ali e depois não tem chamar bom copo e tem testemunho quem está tendo problema desde o início. Ora que chega a falar nada que mate. Logo o problema está ficar assim. Isso quer dizer que aquela reza que tem quem não conta a verdade. Aquela que se reta. Gente tem que papel sempre, mas para contar a verdade. Ok. Doutor Cabi, e preciso esse tudo na proposta elaborada? Pai tem diálogo permanente e franco. Muito bem. Então. Se não olha na peça que é encenado, uma das testemunhas de casamento, apesar de testemunhar e tentar... Apesar de testemunhar e tentar promover diálogo, só que e cortar cedo, aliás, vou testemunhar isso. E vai para o homem, que é do tio Paulo, e que convence rápido e abandona porque eu vi manhã durante. Então eu tinha que continuar diálogo. E por aí que pude promover, chama chefe da banca, outros gente, outros pessoas influentes, padres, imames, para poder falar tal. Não vai pegar caminho, que é que não pode fazer. Então, se calhar, se vai ver Paulo Tio e por vai avançar que aquela ideia. Então, aspecto de diálogo está falta tio e preciso promover o diálogo sempre na comunidade. Muito bem. Quem que na verdade é e preciso fundamentar. Porque é suficiente só por diálogo aberto e coisa. Vou fundamentar mesmo. E tem necessidade de fundamentado. Qualquer que seja a proposta. Boa proposta é para ali doutor enquadrar. Doutor, apesar de não tomar nota, mas não me estiva mesmo ali na palco.
E vale a pena não votar. Não está de acordo? Quem que está entendido primeiro? Não entendi como e deve ter conversa, não basta conversar com o companheiro, não conta muito verdade. De algo franco, sincero e aberto. Sim. E que eu voto não? Não é papel ainda. Se vale a pena, não vai para votação. Quem que está de acordo com e deve de continuar cedo assim, ou deve de cedo assim, se é que está cedo, para ver testemunhar na peça, não vota. Mas quem que está de acordo não vota com o verde. Senhora, 63. Toma nota. 63. É próprio. Vamos falar com o mapa, tomar nota. Para quem quer mesmo o grupo? Primeiro proposta e votado 63 votos, verde. Para quem que está contra essa proposta? Está a votar com o cor vermelho. Contra? 0 contra, vou poder tomar nota. Quem que tem dúvida com essa proposta? 0 dúvida. Não passa para o segundo ponto. Segundo ponto, que haja colaboração entre tribunal e setor e poder tradicional. Quem comiste a profundeza do mesmo grupo, sim? O que é que vamos te falar aqui? não fala como podia bom não consi na trabalhos que está fazendo quando a cola ninguém está fazendo pensa outro grupo de computadores e passa uma chocolate está fazendo não descobri como tribunal regional tem matéria limitada mas tribunal setorial e mais abrangente e hora que não faz justiça e tá e tem ainda aquele parte de política mas ainda que tem a ver com matéria de que está ligado à tradição, a coisas de terra, para chamar que como é que está falando, líderes tradicionais para eles, depois hora que ela está ajudando a sustentar não, que último que botava assim, como sentença, exato. Tudo que entendi. Hoje tem ainda alguém que está claro, como é assim, essa que intenção como anda o pouco é bom. Grupo número 1. Então aí precisa colaboração. Sim. Muito bem. Doutor? Vai também lá na comissão fundiária. Vai para que projeto não tem terra. Hora que não tem que ele venda e tem que incluir mais que poder trazer bom que já ir lá na administração lá mas é importante para ele ter um casamento entre o poder tradicional com o poder administrativo em resumo. Sim, não. Bom, a mim pensa como a proposta é bom porque próprio lei orgânica do tribunal do setor que aqui fala e tribunal de pequenas causas tribunal de ingresso onde é que e saco, ele está fazendo tudo que quer e criado justamente para evitar conflitos entre populares. Próprio se o dia de julgamento como é que está constituído? Está constituído um tribunal coletivo e cá por ser um juiz, ainda tem um juiz ou dois, mas tem que ter alguém, lei fala como tem que ter alguém de comunidade influente que conhece que assunto que levado aqui julgamento. Não pode comer problema de posse de terra. E por ter juiz da coisa, mas tem que ter um régulo ou um comitê de tabanca, dependendo da zona. E tem zona que tem regular, mas tem comitê de tabanca, ou tem chefe de tabanca, ou tem imam. Que é assim que chamar para poder testemunhar, para facilitar o próprio tribunal para poder tomar essa decisão. Porque um tribunal que é criado, para evitar conflitos. Mas também, o legislador toma em conta como, a mim cabe, por exemplo, poder sair de Canchungo, que é minha terra natal, bem colocar na Biumbo. Mas não é que a terra está tratada na Canchungo, o problema está tratado na Canchungo, e caso que está tratado na Biumbo, é que manda pessoas influentes da região de Biumbo, poder tradicional, devem debater né, tipo de assunto. Então, colaboração institucional entre poder tradicional e tribunal, sobretudo do setor, é muito bom. E ganho. Se faz o direito, ainda vai ter só ganhos para os populares.
E Domingos mencionou, no aspecto de lei de terra, não tem diferentes níveis de comissões fundiárias. Não tem aquilo de secção, não tem setorial, não tem regional, não tem nacional. Conforme o problema na vacina fica, mas tudo é coisa ali envolvido por poder trazer. O próprio lei de terra falou como e certa maneira que não está dando outra terra via contrato, concessão, que pode ser rural ou de superfície rural para fazer a ponta, depois para fazer a casa. Mas também, isso é aqui de outra forma tradicional. Leva folha de tabaco andau, o mirim treino, leva litro de cana andau, o mirim treino, leva cola andau, isso é aqui de outra forma. Então aqui sim, e faz todo sentido, na manga de assuntos para este tribunal colaborar com o poder tradicional, com a entidade tradicional, para poder ajudar na resolver o problema. Então, doutor, se não entendi, existe a colaboração ou precisa? Do ponto de vista legal, 10 níveis, como aqui é mencionado, é específica, existe colaboração entre tribunal de setor e poder tradicional, instituições tradicionais. Existe e previsto na lei, mas tem que fortificar, tem que reforçar. E deve reforçar. Para reforçar a colaboração. Quem que nas escrevistas, como fala, vai primeiro ponto, vou tomar nota. Vou formularizar. Tem que reforçar o mais. E na manga de setores existe, porque depende também de pessoas justas que colocar lá por aí, achar combinado, também tem que colaborar, noutros casos então, e tem que ser uma recomendação geral para todo tribunais ou entidade tradicional colaborar com, reforçar mais a colaboração com entidades judiciais. Yes, que não vai votar para reforçar a colaboração entre instituições, poder tradicional e poder estatal, nesse caso com os tribunais. Não entendi na que margem? O que é que falado no segundo ponto? Para não vai para votação. Se uma não entendi a nós tudo, não vai votar. Para quem está de acordo, para continuar reforçado, ou para ir reforçado ainda mais, que colaboração que existe entre poder tradicional e poder estatal, poder tribunais, não vota com verde, para quem está de acordo. Bota. 67. 67. Não por baixo. Desculpa. Para quem que está contra essa proposta? E tem contra? 0 contra. Quem que tem dúvida dessa proposta como ainda tem colaboração ou tem, mas ainda vai fortificar ainda mais. Ainda tem respeito entre eles para respeitar. Quem que tem dúvida dessa proposta? 0. Não passa para o terceiro ponto. Respeito a valores culturais. Que é aquilo? Bom, a minha intervenção nesse assunto. Acho como não digo de respeito a valores culturais. E que a sua cultura aqui de Pepel, Manjaco, como a própria, mas sobre cultura também de religião, para bem pensei abranger o laturo. Se não falar de cultura, está a religião. Sincero muçulmano, que outro ser cristão, e de respeitar como sendo muçulmano com ser, não de respeitar a cultura de cada qual. O sincero tampagão, que tem religião, o para ver como que gosta de que bem ser, para ver religião, para que conceber para africanos brancos que ensinam religião. Católicos, protestantes, tudo outras coisas, cada etnia tem essa religião. Se bem que gosta de tudo aquilo que branco te ensina, não fica que não ser pagão. Alguém deve respeitar como sendo aquilo que acha como e não ser o melhor para mim. E também tudo, qualquer que seja a religião que tem ali na Guiné-Bissau ou cultura que não fala sobre cultura de guineenses, não deve dar respeito àquela. Não deve ser gente negligente. Para respeitar crenças. Que é bom, tem ainda alguém mais de grupo como este contando para ver o que é que manda? Vou pôr esse ponto. Sim. Não pôr esse ponto para ver, não se pensa na Guiné-Bissau. Na situação lá, não é como a Guiné-Bissau,
e um país que formar para diferentes grupos étnicos. Então, a hora que nós fala cultura, você não fala de forma que o povo vive. Entende? Cada povo tem essa forma que ele está fazendo para poder alcançar seu objetivo. Então, a hora que a boa usa na boa etnia, tem a boa forma. Pelo facto a mim, em cada uma etnia cultural, e que motivo da mim, não vai estar menosprezando essa cultura. Que ela põe não põe esse ponto, porque é muito importante. Alguém domingo a missa vai forçar. E justamente para ver essa. Não. Que outra coisa lá, quando exato, aqueles valores que temba, quais está na perda e está na que perda está na ter consequência negativa na sociedade. Então, aquilo que nós falamos, se esses valores não riba para resgatar depois, não valorizar, não continuar com aquela boa convivência de nós donas. Ele fala de respeitar. Valores culturais. Sim. É você mesmo grupo? Eu não falei mais para reforçar só, para não respeitar. Porque ver como cada grupo étnico tem essa cultura, tem esse costume. Então, se não se respeitar aquilo é que é melhor para nós. Se não quer respeitar as regras, ainda tem sido mangas de problema na comunidade que não tem. Mas se você tem uma união, você respeita tudo e mais está favorecendo a boa comunidade, para melhor levar a boa comunidade na boa maneira. Como é que é esse tipo de formularizado? Muito obrigado para o grupo número 1. A mim percebi qual que é o alcance desse propósito que é um homem que apresenta mais 2 intervenções, porque não só no nível de respeitar diversidade cultural, étnica e cultural, no nível de tolerar e também no nível de preservar aquilo que é bom. Porque são ali 3 aspectos. Domingos fala na preservar aquilo que não dona tem de bom e fala respeitar. Quer dizer como na papel que minha colega olha mango minha pele mango cabeça papel se que furtar. Vai perceber. Minha galinha pere e que minha vizinhos balanta lá. Essa esse conflito esse conflito. É raça fundinho de vizinho é que na somna. E tá esse problema que tá esse. Bibiru se cajule. É tipo linguagem que está promover coesão e que está promover tolerância religiosa e ética, aliás, e que está promover respeito com o outro, porque a maior riqueza que não tem e a diversidade que não tem. Se a mim trabalha na igreja domingo, que tu trabalha em Polon, que tu trabalha em mesquita sexta, não respeita o outro. Porque ele se dá a mão nesse Polon, que ele se dá os que cuide. Se nunca pode convencer ele que gargante, para vir para a religião, não can lepsil, não can injutil, não can menosprezar. Esse é fundamental. Essa aconteceu desde antigamente. Quem se vai lutar, respeita o outro. Agora, quem que não vai raça, quem que não vai raça terço, quem que não vai dar uma tampa para falar para tu ganhar o treino e fazer. Aquilo que põe não ganha. Então, esse tem valores culturais muito bons, muito interessantes para nós preservar, mas na base de tolerância, respeito, preservar. O que é bom? O que é bom? Não dá passo adiante, não deixa para trás. Mas o que é bom? Não preservar. Eu me lembro que tempo, aí eu saí da escola, o date usa uma palavra, vou desculpar, na fim de carreira. Quer dizer, de puro papel que eu estou jubitando, eu sei como, se garando o veículo, eu leva na casa. Buna assustado. O que é que não está fazendo? Quem que parou nos anos 80? Não está com pedrinha, eu fui de língua. Para que alguém que diz que se vai contar o papel. Porque se conta, buna assustado. E valores culturais, é muito bom. Grande mandau, bucosa na nega. E depois tem que se fala assim, seco, como a mena morre.
Meninos vão caçar aqui lá. Só fala menino caçar. Alguns não têm caçar. Então é tipo respeito tem que preservado. Tipo não tem que promover tolerância. Que nunca tem neba. Os não tem. Um olha alguém vizinho tem na churu, olha a gente senta, o cara sabe quem que fala de concreto. Se muçulmano, se cristão, se que tudo está senta é conviver na paz e falar um outro mantém. Festa tem um cara se Natal, se raça, se que tudo, se raça, comida na ceia na cor de muçulmano e vai para cor de cristão. Se Natal é na servir pois se sumo e mara e se vê como é que anda comer porco, mas comida de galinha, de vaca, de cabra é na servir pois se sumo e fala bola é para fulano lá. Esse tempo aí que tem. Ou se está na pura em causa que está na puro. Está na pura em causa. Então, é proposta ali, pensa que nós estamos respeitar, promover tolerância religiosa e como não poder tem que promover respeito, preservação e tolerância. Esse que me promover respeito, tolerância e preservar valores culturais. Concordar com essa ideia mesmo. Como você está interessado de baixo sim. Maneira de explicar para alguém ser diferente, mas nesse sentido que alguém que tem uma ideia fala como para não revolucionar o passado. E vim discutir e falar, se não revolucionar, então parece um passado que está direito. Mas não é como acidente mais tem gosto mais do que passado. Então, não discutir, não ficar assim. Mas nem que cabe para ver se me fazem na cábula. Não, de formular frase. Sim. Maneira de dizer. Ideia tá tem, mas para você escrever mesmo. Para cá outro grupo vem com tópico. Tópico só assim, não. Pode desenvolver. Se você não está fazendo os trabalhos, e está apresentado o tópico e discutido ainda como aqui por formulado. Dos grupos sobra ainda, não aproveita fácil, antes de não vir apresentar. Não vai para votar esse. Para respeitar, para preservar, para companheiro. Não vai votar, e terceiro, e segundo. Esse terceiro. Para quem que está de acordo para esse, reina na nossa sociedade. Não vota com cor verde. Aqueles que estão de acordo. Não vota, vou vir falar mal. O passa. 68. E tem alguém. Senhora com um borcalho, o que vota? 69. Se não vota, por favor. 70. Se não vota, não alça a mão claro. Por exemplo, se tem cara pelado, se vira já só é para bem conta de lado, não por baixo. 70. Aqueles que estão de acordo, tio Yobo, conta já, baixa a mão. Aqueles que estão de acordo, não podem votar com o vermelho. 0 contra. Gente que tem dúvida. Dúvida. Ele que vota valer que não. Dúvida. Não é bom discutir mais aqui. Mas como está conta, deixa vos para continuar discutindo. Dúvida um som. Terceira proposta. Para Bia que tem dúvida. Já ouvi que é papia. Cantinho. Sim. Muito bem. E essa proposta passa que ostenta voto. Não vai nem normal, mais que normal. É normal. Não vai para quarto e último, e que é? Respeita a opinião dos outros. Sim. Dizem você. Respeita a opinião dos outros. Tipo, deixando tipo. Pera. Para respeitar a opinião. Está dentro desse que acaba votado ou não? Bom, não vai Cá não vai longe. Não vai para o último. Vai para o último. Pensar antes de agir. Pensar antes de agir. E custa de fora ou custa de dentro? Como eu não posso entender como alguém pensa ou pensa?
Ora que tem problema. E o primeiro vamos entender que é que vamos te falar aqui. Ora que tem problema. Antes do age, eu tenho que pensar. Pensar direito com o age. Para ver uma hora que tem problema, alguém talanta só e fazer dessa maneira. Outro alguém. Fazer justiça que se mão para ver e ter Outro força. alguém do mesmo grupo. Ok. Que pode discutir com esse que manda a chegar à conclusão. Ok, esse ponto próprio, ainda toca que peça que apresentaram ali. Se você nota Não, Vim. se você nota no comportamento de como é que se chama? Paulo, e ele age sem pensar. Naquilo que ele cedo, a partir daquele momento, e homem de 12 Vou milhões. pensar como ele age sem pensar. Se age sem Outro pensar. alguém do mesmo grupo. Para ver que é que manda a Sim. Para ponto de vista, para ponto, ele como a que mulher vai queixa, depois que o juiz papel quer, e talvez e que pensa não, que põe e bata mais que atitude que toma junto com seu filho se vai fazer aquilo outra ação. Ora quando eu falar de pensar antes de agir, tudo que alguém está fazendo pensa assim, mas se bom para não sinta, não pensa, não reflete bem naquilo que não vai fazer assim, pensar uma boa ação. Alguém chamava naquele lado? Agora mesmo grupo? Não. Agora ele é grupo? Ali, ele é grupo. Bom pensar antes de agir. E tipo, para não refletir. Para não refletir. Bom, para não refletir. Antes de boa agir, você reflete. Tipo, você reflete na tipo, na meninos que tem, no futuro, na que vou construir na banca. Antes de boa agir. Tipo, Paulo, se reflete nesses filhos. Porque tem filhos mais grandes que se dão na casa. Que outro, que cedo se noiva. Nenhum filho ainda que tem. E que por isso tomar só decisão assim. Então tem que refletir naquele menino. Porque família que não bem queria que outro. Que lançar ainda menino, ele dá vai. Ora que o corpo bem na casa. Que ela não pode ajudar. Então que filho mais grande que tem que outro mulher. Então se pensa naquele reflete e com isso age. Porque se mata aquelas. E bem está doente. E tem bebê pequenino. Que ela não pode ajudar. Nem que mulher não pode ajudar com ele. Ele manda te refletir antes de boa agir. O que eu faço? Pensa por refletir para a mensagem. Pensa isso. Pensa que? Pensa como? Pensa melhor. Melhor. Pensa melhor. Alguém pode pensar para pior. Pensa para calcular no próprio planejar como não vai fazer pior. Não vai fazer. Vou pensar para agir. Máquina para pensar direito antes do age. Vai pensar melhor também. Não, é capaz de palavra melhor que está lá. É como andar, é ponto, senhora. É ponto, não distorção de manga. Não fala como. Tu tem que pensar antes de pensar direito. Se não é para ver com meninos e pancar. Pensa direito. Pensa direito antes do papai. Porque pode ver que porque a minha empurra gosta de outro aqui, por exemplo. Mas não tem que meter o outro aí para falar com o não está falando para pena por nome. Mas se alguém contou e falou com o não está falando para pena por nome, eu que gosto de bom. Não tem que pensar ainda, será que é coisa que alguém fala assim, verdade, né? Porque não estou olhando manga de bias. Alguém está falou com ele, está me meteu com o colega, e está fingindo falar com o não falando para pena por nome, eu está fazendo. O talento também é tempo para apontar, para ver o homem como é falou com ele, e está fazendo mal contra o mas eu tenho que pensar ainda, se que alguém que não pinchou naquele carro, se contra, e não meteu na boa coisa ou não meteu na má coisa. Aquilo que eu tenho que se entender para pensar, antes de tomar decisão. Essa era a minha ideia. Bom, me reforçação um bocadinho sobre esse ponto. Na verdade, maneira de tentar organizar a frase e cansar um bocado. Mas a hora que não discutir, não está discutindo assim. É a palavra para pensar direito. E coisas que não chamam, mas é escrevido. Bom, porque assim não olha na peça que passa. Não é a decisão que o Paulo toma. Então, se Paulo pensa direito e reflete direito, e não lembra de como é mulher que não maltrata, um dia amiga vai buscar. Depois, chama testemunhos, é assim, tão conta como mistinam, buri mulher, é comanda, chama testemunhos, bebê mate. Papia de quê? Papia da manhã, que é que mandei chama aqui testemunhos? Qualquer coisa pode vir acontecer amanhã. E que testemunhos não está? Para falar a Paulo, ontem esquece que não papia, ao subir na face outro. Então, se Paulo pensa direito e reflete na tudo conversas que houve, que vizinhos como tem na chuchio, ou com muro que vai ou jamba cuso, que falar como ou que é que binta cholonal no reja de noite.
tudo que lá se reflete direito e pensa direito e cana tempo aqui dá. Está bem. Vou falar como pensar. Bem. Não. Nem é que eu falei aquilo. Vou falar pensar. O que é que eu vou ter nele? Pensar antes de agir. Pensar antes de agir. E aberto. Pensar antes de agir. E vale a pena não continuar a discutir para não votar. E pode ser do proposta mesmo válido. Doutor, desculpa, né? Bom, ideia é bom. E maneira de se envolver? Não quero só nome do... Não, ideia é bom. Mas se uma proposta, infelizmente em Cana não se matar. Mas não há uma estratégia. Ou seja, se não for como é chamado, na penúltima proposta de Kuma, não deve de tolerar, não deve de respeitar, não deve de preservar. Esta lá, para não tolerar, não tem que pensar. Para respeitar, não tem que pensar. Ou seja, estratégia de sair que é mel Bissau, não pode ir para aquela, não pode ir de bicicleta, não pode ir de carro. E depende de estratégia que não adota para respeitar, por exemplo. E depende de estratégia que não adota para não tolerar. Paulo, para tolerar, para acabar com a coisa, e deve pensar. Ou seja, para pensar que está dentro do caminho para chegar e dentro dos valores que estão. Então, e que também é uma proposta, mas e uma estratégia dentro da penúltima proposta que vou fazer. Para você respeitar, para você tolerar, para você valorizar valores, que tem que pensar. Portanto, ato de pensar em si, até porque ato de pensar não está exteriorizado. Porque o outro que é difícil não tomar uma proposta. Então, yes. E está fica uma estratégia dentro da penúltima proposta. Ok? Não toca primeiro grupo Palmo. Muito obrigado. Porta-voz ao secretário do segundo grupo. Segundo grupo, não apanhei de riada. Não acabou gosto. Viva Mingueiris! Só Mingueiris que não vim apresentar, si próprio. Só Mingueiris. Contando de qualquer propostas que vou ter. Bom, primeiro ainda não fala botar de paz. Ainda fala mantenha, não pude botar de paz. Botar de paz para tudo gente. Botar bem para ver o microfone. Para ver esse? Sim. Ok. Bom, a nossa de grupo número 2, a mim que acha para mim ser o porta-voz. Perante peça que passa ali, a horas atrás, que é muito tarde, grupo número 2 consegui ter proposta de uma solução no primeiro ponto de comando. Na caso de alguém acusado de ser futeiro e tá matando na quita banca, que acha de ter lá? E que deve ter nenhuma violência para alguém que acusa. E deve chamar só garantes, de que não sinta reunião eles tudo, para chegar acordo de comando que seta banca. E deve mal gostar, de que ninguém can chamar de nome, e de que ninguém can acusado. A boja ela seta banca mal gostado. O que pode falar tal fulano futeiro, que ela está paga para que ela boa pessoalmente. O que pode falar fulano está mata, a boa pessoalmente está paga para que ela. Na primeira proposta sobre acusação, esse que o primeiro grupo acha de ser solução. Como é que vou escrever? Para mal gostar da banca. Logo depois que se explicação, pois assim fala só para mal gostar. É que não entende, alguém não precisa de explicações. Para mal gostar da banca. Muito. E normal, proposta escrever na crioula, na português, tantos faz. Mas quem que é alimento que faz parte do grupo que eles chamam? E assim mesmo? Para mal gostar da banca. Tudo é que explica e é exatamente o que vou discutir, vou chegar à conclusão como para escrever assim. Se no caso está banca que mandidura que tem, não, é que purifica assim, mandidura canatina. Sim? Vou ler que purifica assim, mandidura canatina. Para ver como se no caso nós estamos num tabanca, suma aqui cedo sim, um tabanca. Então, nós que não vivemos aqui na banca, não batemos chamar outro de futice. Para ver futeiro, o que é algo que se vê? Nem se está matando o próprio, o que é algo, porque nunca é que matar alguém nele. E calimar é que mata. Gosto é decidir juntar para mandita banca, ninguém já cana bulila mais na kita banca. Para mandita banca?
Na Gabo, por exemplo, não tem manjidura lá. Alguém do grupo está ali. Que é como se fala aqui? Manji pensa isso que de... Ou não? Caretinha tem essa forma. E essa ideia? Essa ideia. A nós, não baseia na peça que é apresentado ali. Okay. Não baseia na peça que é apresentado ali. Lá que não tira conclusão. Porque na questões tradicionais esta ocorre. Ali na região de Biumbo, e o que está a ocorrer? Então, a nós não acha por bem e tem diálogo sobre isso, que até tem soluções. Então, e está recorrido para cenas, para polícias e que até tem soluções. Então, isso continua. O que é que não olha? Porque tem esta banca na Biumbo que mal gosta próprio, futeiro que pode comer filho de alguém, manjedor que pode manjar filho de alguém, o que pode acusar alguém também, caso é cedo e que bom, ninguém que manjido, mas tem essa uma regra tradicionalmente que pode lá para poder tornar aquela sociedade sã. De lá já e que tem nem manjedura e que tem nem mais nada. E por isso que tem uma coisa fala caso esta banca que tem ninguém que está manjando, bem-vindo. E bem-vindo, se tem a manjedura é porque as ações que tem. Se tem as ações é porque tem manjedura. Que manda as leis e tudo para poder fazer. Caso tem um grupo ou tem alguém que está de acordo com isso, quer dizer que não é banido naquilo da banca que não é manjido para que tem que prática. Banir e... Doutor, ajuda aí, tá ligado? E na cercado, e cá na sala? Não. E na expulsado, e cá na... nós... Não, um ponto tem a preocupação. Sim. Se esse que cedo norma, para não conviver direito, esse que norma. Bom, pensar. Período que nós vimos decidir como não manji, tá banca para ser do esse com esse. Um ou outro alguém pode estar de acordo para ver se crença. Por ser evangélico e que está acreditando aqui coisa. Não é cercá-lo ou não? Estava preocupado tanto como está a ser chato na punta porque não escrevi. É verdade. Não. Espera só. A minha certeza de comer cana mulher. Não tem nada a ver com isso. Papel um bocadinho sobre isso. Mas põe papel. Quem que é evangélico, católico, que está compactuar com essas situações. E livre. Se falar ele que e fiar como ninguém que pode fazer nada, ninguém que pode mandir. E ele também vai contradizer aquele princípio estabelecido para a maioria na comunidade. Então, para continuar a fazer trabalho à vontade, a comunidade que não tem nada a ver com ele. E porque ele tem essas crenças. A comunidade tem essas crenças que fiam que pode resolver o problema. Ele tem de ser particularmente que pode resolver isso. Então, ele é livre de... Agora, aqui está a importância de nós escrever coisa claro. Para na escrever tanto na crioulo como na português. E tem, não tem ideia. Vírgula, ponto, palavrinha, está mudando sentido de que é a ideia. O que é que me pensa? Vou desculpar, está na cedo. Doutor, passo a palavra. É uma proposta complicada. Bom, é proposta poder valer e poder ter sentido se não tomar em conta peça que passa. Claro que não consigo nenhum banca homogêneo, que não tem só gente só. Não consegue. Tudo que a banca habitar para a maioria de grupo étnico ou jorção. Aqui é o claro não é hóspede ali, médico que vem durante o trabalho, alguém nasceu diferente. Desse ponto de vista, é um bocado difícil. Mas se não põe como a maioria da banca está professa aquela crença, aquela tradição. Tem por não basta na acusar outro na manje, porque aspecto de malgoça morança ou ta banca e que manje não. E que no fundo tradição literária e busca proteção. Outro pode buscar que Deus, outro pode buscar que mesquita, outro na igreja evangélica, católica, mas outro também pode buscar para falar, bom, a nona tá banca de... Qual tá banca? Quinzana. Na tá banca Quinzana, tendo em conta problemas que tem, não pediu irão de Quinzana para um outro nome.
Dona pediu a partir de hoje, tudo quem que tem olho para além, ou quem que vem com sua cabeça, quem que vem com sua cabeça, né, tá ali mostrando, que lá boca mandi ninguém, que é o pedir proteção, a Deus de bom, quem que tá bem com Deus, e quem vai matar na brona, que coisa é que não portal, porque e mate, quem que tá bem, que lá não interessa, porque e tá professor, mas quem que vai, que lá porque mesmo que vai lá que não faz nada porque ele e que tá professor e se bem como vai cana fazer mas se bem fazer também se contra aqui o manhiro na balena se bem matar alguém naquele tipos de matar que tá falar mas se para ir para trabalho portanto uma proposta difícil do ponto de vista aqui que não é mas Itaquibi na localidade do grupo distrito Itaquibi muito bem até por não estar andar na manhingutro na coisa muito se não está de acordo não fia naquilo coisa não fia naquilo criança não também não vai. E uma forma mais ou menos de evitar, porque na prática outros fazem já, mas do ponto de vista abstrato, é como a gente aponta hoje na Gabo, não dá se conta, tá? Mas uma boa justificar como não e na determinada localidade e poder. Recentemente na Malafu, hoje não vai alusiva à comemoração do aniversário, primeiro ano de existência da rádio, justamente apresentado o teatro lá, depois discutido. E tem alguém que testemunha como, na certa banca é falar como para toia queria porco. Minha mora bala. Babus cacode mora boca de bitene porco. Isso quer dizer que só naquilo tá banca tudo, só que mesmo a comunidade que deve estar lá. É também muito excluído, está excluído. E minha que acaba e que como é bem renda e cumpu na casa. Sim, e cumpu na casa. Se voi a mim particularmente não assisti tanto, e Guiné-Bissau que está em causa, e cada determinada zona, que não papia só de Quinhamelo, só da região de Biumbo. Se não, e que estava sentindo eles se a preocupação de lá, para coincidência é bem parecido com a preocupação da região. E Guiné-Bissau que está em causa. E tem normas, agora que não falar de normas, para não relacionar com o companheiro na boa maneira. Que lá que caça, que despesa, que tu só que fazer lá tudo. Para ir bater aqui caça, ou para ir ficar aqui caça, para aqui, para comer, para vir adquirir porco. Que agora por falar no máximo, para se porco, para cuidar dele, para cada ano. Justamente. Caurigentes, mas para criá-lo, para por tudo. Se o tu falou agora, está aí para galinha criada. Grupo, alimentos de mesmo grupo. O que é que você acha dessa proposta? É boa ideia de escrever. Que vou escrever. O que é que você acha? Não pode acabar com outro ponto. A mim pensa que é falar. É falar manji tabanga. É que falar região tabanga. Não se entende. E manji tabanga. Qual que dimensão de um tabanga? Garante. Se garante só que alimentos de que mesmo religião, mesmo comunidade, mesmo coisa lá, só mesmo crença, só que está lá. Não. Às vezes não está falando, às vezes não estou ouvindo falar como é tabanga manjiro, ninguém usa caile, o coisa tomar para levar. É tabanga, eu mal gosto. Papel de proteção. É ele que me fala. É, porque por ele leva, se o cuiu, na cuiu, finga, se não anda até câncer bem, e lembra onde que finga, ele vem tomar e leva. E tabanga. O que o grupo fala? O que vamos falar? Sim. Ele finalmente falava como é que entendi e vota dúvida. Você tem a palavra. Bom, ok. A mim participar daquele mesmo grupo. A nós não foi para malgostar a banca e para manji, para malgostar para poder proteger próprio, guintes próprio ou em comunidade que a banca própria para proteger ele, porque se não malgostar aquilo da banca, ninguém can chamado de futis e ninguém como a própria, como a própria falar. Futseiro tan cana bonita filho de ninguém. Então aquilo que mandou não falou como não malgostar para poder proteger. Yes. Está muito cansado. Cansada, vai ver a história quase. Cansado, sim. Na cansada, né, que a minha barriga, né? Lá, e que é o malgostado, vai ver que esta tomava, esta olhava jorson de batata, uma jorson futseiro. Então, quem que estava lá dentro de morança, ele disse que jorson batata. E decidi manjar que caula. Se no caso e tem qualquer mistura ou alguém baila, o que por fazer ninguém nada lá.
buna vai na fora. Boca por guerrilha, toco bo tirar outro sangue. Se quando que tempo de luta e libertação, se branco cercar alguém toque correr entra lá, é cata apanhar. É tem que riba, é coisa apanhar. Então, a mim toma se coisa ali suma mal gosta em vez de mangue. É mal gosta se apoia. Tipo proteção. Alguém pediu lá de Suzana, Fatoumata? Acaba de constituir. E tirar, mas que acaba. Não tem dúvida um bocadinho na parte de Bajudali. Se não falar, não há mal gosta como tabanca. Futeiro o cana chamar, o cana falar a mim futeiro. Não acaba. Para mal gosta só assim. A mim, para mim, não tem dúvida ainda até agora. Ela, se mal gostado, a boca futeiro, a boca toca na filho de ninguém. Porque se bulanta, a toca na filho de alguém, a boca procura namoro. E aquilo que faz, aquilo que mal gosta da banca. Nenhum futeiro que pode movimentar naquela banca. E na vai na outro lado, e vai matar de outro lado, mas dentro da banca. E coça mishi. O mishi só, a boca procura o gargante que na vai. E assim. Domingo dá exemplo interessante ali de tabanca não de que e casa nela oficialmente, porque a mim vai que casamento e coisa. E casa lá. Não, em vez de não vai só assim, e preciso não discutir para aí ficar claro. Não vai mesmo. Mas não diz que se como na Guiné-Bissau e que só uma etnia única, a única religião que tem. Se não, para a região de Biumbo, na maioria de casos, e na Sirbi, para de quê? Maioritário e pepeles, e praticantes mesmo. Mas aquilo que a gente fala como, fulas castali, mandingas castali, muçulmanos próprios, porque a religião que tem nada a ver com a etnia. Aqueles que muçulmanos próprios também está. Doutor Papel, minha boca. A mim me some se ela só apoia, né? Senhor, com proposta para não passar para outro ponto, ele mesmo grupo? Não, ele deve ser convencido para ele do mesmo grupo. Se vale a pena não continuar ou para não passar para outro ponto. Ele mesmo do grupo. Se cá tem enquadramento, não está passa. Ah, ele mesmo grupo? Sim, a mim de mesmo. Bom, a mim. Ah, vai ter grupo? E tem grupo? Grupo, elemento do grupo. Ah, vai de grupo? Sim. Na região de Biumbo. Sim. Existe. Não falamos, uma região de Biumbo não fala. Uma caiu. Existe na caiu. Existe uma neta banca de chamar. Vai. Naquele que existe. Para bem, não teve oportunidade para 2 vezes. Para bem que o dos colegas. Eu falei, é net terra ali, é net tabanca ali, é terra ali, acho. E mandido. Mas mandido como tudo que vai para furtar algum custa lá. Vai para furtar, é na tomar. É na morrer. Vai. Na Gabo, vou falar de Gabo. Não somos Gabo, lá é terra de muçulmano. Mas eles já têm essa regra. Eles têm essa lei que é implementada. Nina Jabigunda, sobre Jabigunda. Sim. Bucano é nem muçulmano. Quase eles só que estão. Eles já têm essa lei, eles têm essa regra. A mim que não fala. Só que está lá. Só mandingas, aliás. Só que está no Jabigunda. Outra não etnia de origem mesmo. Mas ele só que está lá. Bom, é assim. Doutor, nós estamos no mesmo curso. Para uma determinada zona, e está servindo. Mas é que não chega assim. E cansado, e duro. Não discrimina outros. É que manda na ponta ainda, elementos do mesmo grupo. Que é que eu vou falar com esse? E muito normal, propostas parsi, ideia de proposta parsi, muito normal, outro que é votado, é que manda e está sendo fórum. Fórum e que é? Para nós estar tudo, para não discutir, para não chegar a conclusão. Não discutir, para não começar a votar.
Baguinho que grupo que está ali, não é, Samon, de favor? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Pontinho! Quem pode decidir? Agora continua decidindo? Não passa, não havia outra proposta, obrigado. Não havia outro ponto que botei. Chega ali, fala pequeno. Bom, depois de peça, grupo número 2 acha de como, na caso de juiz, para admitir-se carreira profissional de jurista para ver como, e que é justo para a gente sair de uma banca, e vai até tribunal, para baixar a solução de seu problema. O juiz vai ignorar e vai mostrar de como ele que é capaz de cuidar de que problema. Grupo número 2, para ser ideia, é achar de como, essa que punição que o juiz deve ter. Para retirar a carreira profissional. Carteira profissional. Elementos do mesmo grupo. Mas quem quer tirar a carteira profissional? Estado. Estado do país. Doutor, esse de você. Bom, Ordem de advogados. Proposta é bom. Só que e bem seco demais. Para que não, eu que não falei bem seco, para que porque eu que falar só para retirar a carteira profissional. Para já é preciso não explica como é que o judiciário está funcionando. Advogados estão tendo carteira profissional. Que eles vão poder retirar via ordem. Qualquer advogado que quer respeitar regras deontológicas e poder participar dentro da ordem poder retirar a carteira. Isso é uma médico, isso é uma qualquer outro ordem profissional. Engenheiro, medicina, advocacia, pode retirar a carteira para poder exercer. Mas no caso do juiz, polícia, etc., que eu tenho duas instâncias que estão supervisionando. Eu tenho inspeção de funcionar. Depois de inspeção funcionar, se acha como é de punido, e está mandando processo para o Conselho Superior de Magistratura. Que por ser magistratura judicial, para juiz, ou magistratura do Ministério Público, na casa do delegado do Ministério Público. E que eles estavam a tomar decisão que por ser necessariamente expulsar, e por ser suspensão, multa, até expulsão própria do sistema judiciário. Então, o que eu não pude pedir-lhe, e se calhar para fazer órgãos de fiscalização funcionam para poder punir eventualmente gente que está a respeitar a lei. É que por ser mas se fala só retirar a coisa, e está parecendo que o que tem aquela. Então, é por isso que eu não falei bem bocado certo. Mas de facto, ele juiz de apanhar alguma coisa. Que por ser tem expulsão do sistema. Por ser, castigo para falar com uma boia, a partir da boia que é juiz. E por ser. Mas, se uma falou assim, que está funcionando. Inspeção tem que funcionar. Que cara funciona no momento. E acaba seguir ninguém. Tribunal de QML, como é que funciona? Bem. Tribunal de QML, a voz de QML. Bem. E está funcionando bem? O que leva problema? O que tem esse problema? Ok. Então, inspeção, juiz quando é que está bem por mês? 2 ou 3, está data. E não funciona bem? Não. Se o hospital médico está data, é bem bom, falei não funciona bem? Não. Portanto, então, inspeção tem que funcionar. Ok. E por mim que é colado, mas e tem que estar decidido. Isso é uma coisa que não falar. Inspeção tem que funcionar. Para inspeção, não falei inspeção em educação, na área judicial, mesmo na educação. Então, a inspeção tem que funcionar. A inspeção tem que funcionar. Para partir da inspeção, o juiz que faz direito e mandar para o Conselho Superior para decidir sobre que se um ou dois juízes ou qualquer professor que é expulsado e castigado, não recusa na conta-feira. O que tem na Guiné-Bissau e desrespeito de leis. Não propõe. Na educação é o professor. Em alguns casos. Em alguns casos. Não está de acordo com isso? Boa reformularizar, boa ideia, boa redação. Bem, para retirar para fazer funcionar a inspeção. Inspeção com o Conselho Superior. Ok?
Eu falo para retirar aqui, coisa ali. A juiz. E podia de como a boa juiz já, se buscar na resolve que caso, tô que tem matança. Que lá buscar merece para continuar a trabalhar. Porque que lá e coisa acabou mesmo buscar poder fazer. Buscar poder resolver, tô que gente vai matar outro. Buscar poder continuar de trabalho. Sim. Ideia é bom. Sim. Mas é que vou pulo, não falou como é de melhorar. Sim. Como ela retirar como? Quem que não é? Sim. Não, disse função própria, disse função que não é retirado. E disse função que não é retirado. E cá disse, não, disse trabalho. Sim, disse trabalho que não é retirado. Vamos começar para falar retirar carteira profissional. Tipo, não consegui lá. Não vai não mostrar mais como. Mesmo se contra, para retirar de função. E cá está sendo tão direto. Porque o tenente com a ainda, aquilo que tem que funcionar, para que outro conselho funciona. Porque se a inspeção que funciona, conselho que funciona, não pode retirar ninguém carteira. Porque se é que na hospitaleira que não funciona, não pode retirar ninguém. Atualmente não tem inspeção. Não tem conselho supremo, mas não funciona. Possível ver? E está composto os juízes conselheiros, 3 representantes da Assembleia, não sabe canto de que é de políticos, pessoas influentes. Aquilo é catena suprema. Quem que pode castigar ninguém? Atualmente, quando o juiz não faz o que disse, se Lima André can nota, e can castigar, porque o conselho não funciona. Para ver o que? Lei que está respeitada. Então, como não falou, como é por modificar, respeitar leis para poder punir infratores dentro do próprio sistema. Muito bem. Elementos de grupo, bota uma nota com uma boa pula assim. Ou se plenária não está de acordo para não votar com maneira que cumprido, maneira com ideia cumprido, maneira que organizado. Plenária não está de acordo para não vai para votação. Doutor Guinte de lado cara de contente que vou ficar mais na papel vale de lá. Então não vai votar essa proposta. Para quem está de acordo, a doutor Guinte sinta toque da encosta. Para quem está de acordo com essa proposta de fazer funcionar a inspeção, do Parlamento de Guiné Bissau, agora como são votos, por quem está fora. Já está funcionando todo o Parlamento. Basira, não vou botar. 57. 58. 59. Mas quem que contra essa? Mas quem que contra a proposta? 0. Nota uma nota. Quem que tem dúvida? Dúvida. Também não entendi nada sobre a matéria. Não, posso dúvida para ver o que não entendi nada sobre a matéria. Muito bem. Aí não vai embora. Um som. Não. Não vai para o último ponto desse grupo. Último ponto, grupo número 2 acha de como na caso de noiba, maneira que tá padi, menino tá morre. E cada dia acha basori como se kumbosa, que tá fazendo mal ou ir alguém de tabanca, por exemplo. E deve pensar na bai médico. E deve pensar a mim, talvez não pode ter um problema. Que por hora que me padi, menino tá morre. Que manda a nós que não acha no nosso grupo e de como na kita banca e de promover uma sensibilização sobre reprodução na kita banca. Saúde reprodutiva. Saúde reprodutiva, exato. Nunca se vê que eu acho. Está no entendido para fazer campanha de sensibilização que tem a ver com saúde reprodutiva. Alguém do grupo
com esse fundamento, e assim mesmo que vou discutir, vou chegar à conclusão. Exatamente. Doutor, é possível também, através desse meio, para ter normas... É impossível, porque Guiné-Bissau está entre países a nível mundial que mais tem taxa alta de mortalidade neonatal. Mortalidade infantil, materno-infantil, mas sobretudo infantil. Na cada 1000, 100 morrem. Então é muito alto. Mas é que está morrer porque Deus que gosta de Guiné-Bissau o futuro tem. Está morrer porque e falta, independentemente do Estado que apoia serviços, pacote de serviços à altura e perto da população para poder fazer consultas pré-natais. Mas também está falta próprio na comunidade se aderir a ofertas que tem. Não falou, vai consulta antes do padre. A partir do momento que o prenha, você tem que fazer consultas regulares, toca o padre. Depois do padre, você tem que cumprir todo o ciclo de vacinação. Que é para poder fortificar a menina imunidade, para poder bem morrer. Mas nós, uma hora a gente prenha, e acaba nenhum consulta, toca o padre. Ainda que o centro de saúde de Cana vai tocar o padre. Para gravar, tu está para dentro na casa. Não tem meninos com parede com deficiência, outros parede com outro tipo de patologia. Para ver aqui, porque vai consultas pré-natais. Se vai consulta, ser o médico na detectar, através da ecografia, não começa a dar o tratamento para que o filho pode próprio ser o direito. Então, manga não tem só o fim. O menino morre na futuro. Esta falta uma hora acompanhar durante. Portanto, e falta aqui a sensibilização. Essa pode ser uma boa proposta. Sensibilização. Não precisa de manga de dinheiro para sensibilizar outro. O junta, não nós entendemos, não gasta milhões. Então, por não gastar dinheiro, uma coisa assim está chega. Se a ranção de nós leva, que houve aqui campanha, vai acontecer familiar, então isso não pode reduzir esse aspecto. Sim. Para acrescentar. Sobre o último ponto que eu falei. E não achei bom, sim. Porque em 2016, passa na saúde reprodutiva, fora juventude nessa população. Nós fazemos trabalho de sensibilização. Mas não chega num caso básico em Mel. Passando de suave para fora da base. Não me cercando com faca. Como não desencaminha esse filho. Mas não vai não, já não pode ver que ele está lá. E 20 anos aí entra só com faca, não corre tudo. Não corre, não vai não faz não trabalhar. Não vai outro lado. Não vai arribar mais igual. Não quando está ali falando para vai castar para correr que não fala. Mas que não pode ver as coisas que está acontecendo. Mas não pode pegar as coisas de bataba consulta. Tem menino na casa, acabei tendo alguém doente para levar ao hospital. Como não, aquilo é sangue não passa. Aquilo é cabeça não vai cansa não. Está de acordo, vai fazer e continuar fazendo fortemente sensibilização. Sessenta e dois. 6-2. Para quem que contra? Para quem que está de acordo? 0. Ah, se alguém gosta. E tem dúvida? Quem que tem dúvida? Qual é a proposta? 0. Eu estou com a palma ao grupo número 2. Vou formularizar boa ideia, vou transcrever. Grupo número 3. Para de paz. Faz bem. Mas vai aprender as normas. Primeiro ponto. Não na resolução de problema. Ou diálogo. Primeiro ponto, união na resolução de problema ou diálogo. União na resolução de problema. União. Bom, e me se fala como a união na resolução de problema, dentro de parênteses, que nós estamos falando diálogo. Forma de papel que... E votar para na primeira ou não? Muito bem.
Que mesmo valor que votado, que mesmo valor que é IBA ali para esse. Não vai para outro ponto? Quando a justiça, o juiz não deve ter medo de enfrentar a justiça. O juiz Caribe tem medo de enfrentar a justiça. Enfrenta a justiça. Enfrenta a justiça quando a boa ser Ir para o grupo? Não. Bom, ir no grupo. Tipo, bom, não, na... não pergunta as ideias, se ele faz parte do grupo. Não. Ali cadê no grupo? Bom, Ele não mostrou como na... Espera. Suma bom, não bem que é contexto na base de aquilo que acontece na peça, que o juiz, ele para se ver para proteger sua cabeça e decidir falar de como, bom, e quando podia resolver aquele problema, e obrigado a levantar o para o próprio tabanca, de que o próprio mulher decidir como, e não fazer justiça, que se mão próprio, ele que se filho. Bom, a nós para não ver no grupo, e caribe cedo. Uma vez que um juiz faz algo sumesse, e deve cedo, ou deve levado para aquele tal reciclagem, assim, para poder corrigir que erros, assim, se passa naquele tal teste, e está levantado mais para esse cargo. Aí passa para estar reciclagem. Acabou para aí para ver que o tá pensa de uma maneira como assim que se não pensar, mas está sendo o contrário. Olha que bem concluir nela. Aí passa para reciclagem. Doutor, bota ter fase de reciclagem. Inspeção. Inspeção, sim. De inspeção. Qual que conclusão que vou chegar? E que mesma ideia que eu falado naquele outro grupo, para formularizá-la assim? Sim. E mesmo? Sim, porque a maneira que estava proposto, maneira que leído, o juiz Cadibre tem medo de enfrentar a justiça. Ou seja, e o problema que não constatava aí na peça, é mais que ensino. Sim. Então, se o juiz Cadibre tem medo de enfrentar a justiça, o que tem que fazer? Ele que não pediu. Mas felizmente, na boa explicação, a ideia fica, mas vou escrever ele fazer. Mas se uma vai encontrar aqui de proposta de fazer inspeções funcionar e tal, e votar. E muito normal você do grupos, outros grupos de uma bolsa apresenta, e normal ideias partem, propostas partem. Muitíssimo normal. Até porque uma coisa estava junto. Sim. Qual que é outro ponto que você tem mais? Discriminação social. Discriminação social. Por parte do homem e da mulher. Esse especificamente de homem e mulher. E que tem nada a ver de que outros que falam de discriminação. Bom, e está tocando tudo, Ramos. Bom, não disse especificamente para homem e mulher, suma que acaba de acontecer na peça. De que tem um homem que se mulher, mas e bem disse com bolsa, que bem gera conflito, que bem houve matança na próprio. Que é por que fala agora que é discriminação? Bom, para o ponto de vista, se alguém acha por bem de como, e mais importante em relação a seu companheiro, e tem que ter lei também, que não responsabilizar de como, é exato que o PO, se não sente mais importante em relação a seu companheiro, para fazer qualquer coisa, que acha por bem de como, é o mais importante, e tem que ter lei que não impõe que o comportamento de pensa como o mais importante em relação a que outro. Assim, se vou atribuir qualquer castigo acerca de aquela coisa, pensa, o cara voltar a repetir fácil mais. Baquim que deve fazer que lei? Bom, a mim está sugerir como o próprio Estado que tem que fazer que lei e para ir figura. Tem que ser só como e fazer escritamente, mas e cana cumprido, para ver? Não estou como a nossa sociedade, tem que mostrar como e mais importante em relação a se companheiro. Se tem lei que está falando de liberdade, mas e cana cumprido, o que é que pode vir escrever? Se não entende direito, e é que vou me falar, ou não? O que é que dividir? Como é que pode vir falar? Bom, palavras não faltam. Você está ali a mão dos homens. Bora dizer a mim, Miguel. Eu vou apontar da grupo. Vou apontar, muito bem. Elemento do grupo. Quem que tem ideia? O que é que vamos falar com isso? É? Sim. Bom, razão de não poder ponto.
Ele como na início tinha homem na apresentação mulher, como me se ranhar noiva, e não mostrar respeito à mulher. Sim, é assim tudo não tinha. Sim. O que é que vamos te falar concreto com isso? Bom, o que é que não precisa falar completo é assim? E aqui aconteceu uma situação dessa, para homem ter a capacidade de cinta, para pegar essa mulher, para o bil, para entender outro, em vez de vir dar outros aqui vir dar. Ok. E agora aqui está. Problema. Diálogo, primeiro grupo, diálogo permanente e franco. Não pode abertamente companheiro, não conta muito verdade. Agora, se daqui outro âmbito de falar de lei de liberdade que tenha, aquilo que mandando na ponta, como é que vamos escrever? Afinal, ideia e yes. E por que votar bem aqui outro? Doutor, nunca se Exato. Porque se do ponto de vista de liberdade, ou respeito e igualdade, ele está na lei. Se na perspectiva que vou papel, vou pensar, não pode pôr uma sensibilização para poder respeitar as leis, para poder respeitar a igualdade entre homem e mulher, para que tenha discriminação, etc. Mas se não é outra perspectiva, então estava a ideia daquele grupo que apresentava já aspecto de diálogo. Bota na mais outro? Muito bem. Chega adiante um bocado para ver o microfone. Respeito aos valores culturais. Estava já também. E tudo? Tudo que eu que é a última ideia? Para respeitar valores culturais. Não toque eles palmo. É bem, não somos. Quem chega primeiro come melhor prato. Essa situação está acontecendo. Essas ideias parcem. Doutor, qual que e abordagem curto para não ficar. Bom, muito obrigado. A mim contente. Diferentemente de outros teatros legislativos que não está a presença. Desta vez, propostas de mesmo de acordo com regras de convivência social, não de uma forma, na forma de lei. Não, se casa tal menina não dá 5 anos de prisão e cabe naquele formato. E bem mais nas soluções endógenas dentro de nós que pode balino. Dentro da comunidade, dentro da morança, dentro da nossa banca, dentro da região que pode balino. Portanto, gostaria de parabéns. Vou fazer um trabalho. Imagina pode vir uma peça, ou vai sentar naquilo ou pensar nas soluções que por ser possível e que nada fácil. Não sei como nós quando na matéria, nós estudamos canto e não fazer prova. Mas nós, quando nós matéria, não podemos fazer prova e não ter resultados. Gostaria de parabéns, não espero que não continue a trabalhar. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, plateia. Guintes de quinhamenses. Ou vim de outro setor? Está ali. Vim Brabis, Safin. Parabéns, região de Biumbo.